Cumprimento o povo do Deus vivo com a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo canal da Assembleia de Deus Palavra de Vida no YouTube. Se você quiser confirmar sua presença lá, siga nós no canal da Assembleia de Deus Palavra de Vida no YouTube, confirmando a sua presença lá, que está conosco. Isso é de Deus. Vamos entrar na presença de nosso Deus. Hoje é domingo, é o culto da família, e a palavra de hoje é uma palavra forte, uma palavra onde o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo é que fala por intermédio da sua palavra, que a Bíblia é Deus em Espírito. Então nós vamos agradecer ao nosso Deus. Papai do céu, te louvamos, engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu eterno e poderoso nome, ó Deus, para sempre. Porque tu é digno de toda glória, tu é digno de toda honra. Pai, eu coloco agora diante do Senhor todo o globo terrestre, ó Deus, todos os continentes que há sobre a face do globo terrestre. Pai, toda a população, nós queremos agora, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia e possa, Senhor, abençoar e proteger individualmente cada servo do Senhor e serva do Senhor. Cerca com lavadeira de fogo, porque assim nós precisamos, Pai, ser guardado e protegido pelo poder, Senhor, do sangue do Cordeiro do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Assim tomamos posse, assim faz, no nome do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra, nós vamos estar chamando aqui a missionária Maria da Luz, que é levita também, é minha sogra. Nós vamos estar chamando para que ela louve a Deus juntamente com todo o povo de nosso Deus. Então vamos estar ouvindo também, dando uma oportunidade para que a missionária, que é levita também, louve ao nome de nosso Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não a te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ou acaso tu riste, oh amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte,
morte qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Daí o louvor é um ministério que não vai encerrar. Porque quando o povo do Deus vivo não puder mais louvar ao Senhor Deus do céu e da terra, e que fez todas as coisas, o Deus que é onipotente, o Deus que é onisciente e o Deus que é onipresente. Quando nós não pudermos mais louvarmos ao nosso Deus aqui nessa terra, é porque já estaremos com o nosso Deus. Aleluia. Jesus falou que ia preparar lugar, mas voltarias novamente. E nós estamos esperando o nosso Deus. Deus, Ele é o mesmo, e Ele é fiel, e Ele permanece para sempre, por toda a eternidade. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Que Deus abençoe a sua vida. E não seja juízo, não julgue pela aparência. Porque de tudo que nós fizermos aqui na terra, com certeza estaremos prestando conta de tudo que nós fizermos. Então deixa Deus te usar como instrumento na terra. Ainda nós não estamos ainda com a igreja aberta, mas logo, logo tudo isso vai passar. E aí nós estaremos, para a glória do nome de nosso Deus, glorificando e exaltando o seu nome eterno
para sempre, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus, e agindo o nosso Deus, quem pode impedir? Sendo que Ele é antes de tudo, sendo que Ele é a nossa vida. Sem Ele, nada do que se fez ou se formou. Ou seja, Ele está presente em todo o tempo e agindo o nosso Deus. Ninguém pode impedir o nosso agir, porque Ele é fiel em tudo. Então te coloca no prumo do Deus vivo. Seja transparente para que você possa entrar no reino do céu. Mesmo você conhecendo a verdade, mas conhecendo a verdade, precisa guardar os mandamentos de nosso Deus. Precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o reino do céu, Ele é tomado por esposo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se colocar no prumo do Deus vivo e que você seja uma bênção na mão do Deus vivo. Eu estou aqui para abençoar, e eu abençoo o povo do Deus vivo para que tenha vida e tenha saúde e possa permanecer na presença de nosso Deus. Então nós estamos aqui diante de nosso Deus em primeiro lugar, e também diante da sua palavra, que é a base de tudo. Tudo que existe, ou seja, espiritual, ou no reino físico, ou seja, na matéria, ou espiritualmente, foi o nosso Deus quem fez por intermédio da sua palavra. Em Apocalipse, que é o livro da revelação, no capítulo de número 1 de Apocalipse, começando do versículo de número 10 até o versículo 20, está escrito. Se você tiver Bíblia, você pode acompanhar. Se você é evangélico, você conhece o livro do Apocalipse. É o último livro do Novo Testamento. É o livro da revelação. Diz Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 10: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Efésios, e aí começa o nome das igrejas, mas nós vamos estar saindo do versículo 11 e vamos para o versículo de número 12. E virando-me para ver quem falava comigo, e virando-me eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido em até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelo era branco como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés era semelhante ao Natan,
nisolentes, e como se estivesse sido refinado em uma fornalha. E a sua voz é como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 esteiras, que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecia. E eu, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não tema, eu sou o primeiro, eu sou o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre, e amém. E eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Só o Senhor é Deus. Aí tem o versículo de número 20, dizendo: e o mistério das 7 esteiras que viste na minha destra, e dos 7 castrais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos de Deus, e as 7 igrejas, e os castrais que viste são as 7 igrejas. Está aqui a palavra de nosso Deus, que é a base de tudo. Todas as coisas estão escrito que foi feito por intermédio da palavra do Deus vivo. Sem ele, nada do que se fez ou se formou existe, como está escrito no Evangelho de São João, no capítulo de número 3, o versículo 1, que no princípio era o Verbo era Deus, e estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas, foi feita por intermédio dele. Glorificado é o nome de nosso Deus por toda a eternidade. E por que eu li essa passagem que está aqui em Apocalipse? Porque, primeiro, que tudo que nós falarmos, nós precisamos ter base na palavra. Então, porque a palavra de Deus é a verdadeira profecia. E é por isso que nós lemos a palavra. Porque o Apocalipse 1, versículo 1, já começa como a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo o enviou e notificou a João, o seu servo. Versículo 2, nós estamos voltando um pouco agora. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glorificado é o nome de nosso Deus. O versículo de número 5, já nós vamos, se Deus permitir, se for do querer dele, se for da vontade dele, somente o versículo 5, e nós estaremos
falando o que Deus quer por intermédio da sua palavra. Que não seja o meu querer, que não seja a minha vontade, mas sim a vontade de nosso Deus. O versículo de número 5 de Apocalipse 1 diz: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, que é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui não é da parte de homem, mas sim da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra de nosso Deus, que a palavra de si mesmo, ela tem o poder, porque é de Deus, de implementar inteira na divisão da alma e do espírito. Mas deixa eu passar para você, que é um servo do Deus vivo, que está esperando Jesus voltar. Então é contigo mesmo essa palavra, que está esperando o arrebatamento da igreja, que confessou o nome do Senhor Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus é o caminho que conduz ao céu. Jesus é a porta também. Glorificado é o nome de nosso Deus. E somente por intermédio de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós possamos entrar na vida eterna. Porque somente Jesus, Ele é o dono da vida, e Ele pode nos conceder. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua saúde, a tua vida, e que o povo de Deus possa estar junto, porque é momento de orarmos, é momento de nós aproximar mais de nosso Deus. Amém. Então vou contar o que aconteceu. Eu estava orando ao nosso Deus, aproximadamente 3 horas, e se eu não me engano, umas 3 horas mais ou menos, e quem sabe uns 17 minutos da tarde, ou seja, umas 15 horas. E quando nós abria, nós estávamos na igreja, nós não estávamos em outro lugar, senão a igreja. Mas como era uma oração à tarde, nesse dia não tinha muito irmão, mas as irmãs que estavam e os irmãos, nós começamos a agradecer a Deus, se colocamos de joelho e começamos a buscar a face de nosso Deus extensamente, porque nós somos dependentes de nosso Deus. Deus colocou em cada servo dele, em cada serva dele, uma necessidade que o dinheiro não preenche, mas somente o nosso Deus. Só Ele preenche, porque Ele deixou um lugar na vida de todo ser humano, que só Ele preenche. É por isso que o mundo corre de um lado, corre para o outro, não tem calmas, e muito deles se desespera e chega a ter ansiedade para buscar uma resposta de Deus, quando Deus faz uma promessa com ele, não sabe esperar a promessa de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. E porque Deus fez a promessa, muitos deles acham que já é o tempo e a hora de Deus. Então tudo que você for fazer,
ore a Deus. Peça uma resposta de Deus. E se Deus não te responder, você não pode tomar nenhuma decisão. Você tem que esperar. Seja na aflição, seja no apuro, seja na dificuldade, seja no momento de provação, de apuro. Mas se Deus não te responder, você não pode tomar nenhuma decisão. Então busca Deus, tenha prudência, tenha sabedoria, porque o nosso Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. Mas voltando para esse grande testemunho sobre o arrebatamento ao terceiro céu, eu não posso colocar esse testemunho ou essa palavra em teu coração. Eu não posso fazer você acreditar, mas tem um recado de Deus para você. Mesmo que você nunca teve uma visão de Deus, mesmo sem Deus abrir os teus olhos, mas mesmo assim, fique na perseverança, porque se você pedir a Deus para que Deus venha te arrebatar, Ele vai te arrebatar. Se esse ser o teu querer, se essa ser a tua vontade, então é somente ter a perseverança. Bem, nós estava aonde? No templo, na igreja, orando a Deus, e já era tarde. E quando nós buscava o Senhor Jesus, por intermédio da sua misericórdia, do seu Espírito Santo, nos visitou de uma maneira poderosamente. De uma maneira que todo o povo de Deus que estava ali foram receberam do Deus vivo a alegria, do gozo espiritual, de uma alegria que não é terrena, de uma alegria que só Deus pode nos dar, de uma paz sobrenatural, de uma alegria que é sobrenatural, que vem diretamente do trono de nosso Deus. Ou seja, o Espírito Santo do Deus vivo agiu naquele momento. E depois de algum tempo de oração, eu percebi, estava de joelho, e eu percebi que o teto da igreja onde a gente estava se abriu. Quando se abriu, eu comecei automaticamente a ser levado da terra, lentamente, bem lento, e da maneira que eu estava de joelho, como eu estava orando e de joelho, eu subi. Quando eu ultrapassei o primeiro céu e o segundo céu e no terceiro céu. E por que eu sei que eu fui até ao terceiro céu? Decai a sou cantarabanai. Porque o anjo que estava comigo falou essas palavras. Ele disse: esse é um arrebatamento, e tem eu te trazido em terra ao terceiro céu, para te mostrar as coisas que estão preparadas desde a fundação do céu.
e as coisas que dentro de pouco dia deverão acontecer. Te levanta. Mas eu não tinha força para me levantar, porque estava de cabeça baixa e de joelho. E eu não tive força de me colocar em pé. E pela segunda vez ele me ordenou: te levanta, repetindo as mesmas palavras, porque esse é um arrebatamento. E tenho eu te trazido até ao terceiro céu, para te mostrar as coisas que estão preparadas desde a fundação do mundo, e as coisas que dentro de poucos dias deverão acontecer. E como eu continuei aonde eu estava, ainda de joelho, glorificado é o nome de nosso Deus. E ele pegou pela minha mão direita e me colocou em pé. E nós entramos, saímos do local aonde nós estávamos, e nós entramos ali no primeiro ambiente. Era um local muito amplo, que tinha começo, mas não tinha fim. E não passamos muito tempo nesse primeiro ambiente. E saímos daquele local e entramos em um grande ambiente com muito mais luz, com muito mais glória, com muito mais brilho. E entramos ali em um segundo estabelecimento, em um segundo ambiente, onde tudo estão preparados. Que caia sou cantarabanai. Porque Jesus disse que ia preparar lugar. Mas nós não passamos também muito tempo, porque a glória do Deus vivo, a majestade, o resplendor que habita sobre o Deus vivo está no terceiro céu. E eu ainda estava me aproximando, porque ainda eu estava no segundo ambiente. Mas quando nós entramos no terceiro céu, e é porque o anjo falou que nós já estava no terceiro céu, e que era um arrebatamento, e que tinha me trazido ali para mostrar as coisas que estão preparadas desde a fundação do mundo, do céu, e as coisas que vão acontecer dentro de poucos dias. Quando nós entramos no terceiro ambiente, porque tem portas, tem divisão entre o primeiro céu, entre o segundo céu e o terceiro. Tem divisão. Decaia sou cantarabanai. E quando nós entramos ali no terceiro ambiente, quando nós entramos ali, é aonde está a glória do Cordeiro. É aonde está o segredo do Deus vivo, e pelo qual ele vai surpreender a todo o servo dele, daqueles que se digam de entrar naquele local.
quando nós estávamos no terceiro ambiente, eu comecei a ver ali muitas coroas. E o anjo falou comigo novamente. Ele disse: o que os teus olhos estão vendo? O que estão diante dos teus olhos? O que os teus olhos estão contemplando? E eu disse: eu estou vendo aqui muitas coroas. E ele disse: então pega nas coroas. E eu peguei na primeira coroa, mas era uma coroa pequena, de pouco brilho, que eu comparo o que tinha na primeira coroa com a glória do primeiro ambiente, do primeiro céu. Era a mesma glória, só que eu já me encontrava no terceiro céu, já nesse terceiro lugar, muito rico, aonde não existe terra lá, pelo menos eu não vi, aonde as ruas são de ouro, aonde estão reservados a recompensa do povo de Deus. E quando eu peguei e estava com a primeira coroa em mão, e ele disse: coloca no mesmo lugar, porque lá tudo tem ordem e decência. Mesmo os vencedores em Cristo Jesus, mesmo a igreja amada, mas tem ordem e decência. Glorificado é o nome de nosso Deus por toda a eternidade. E eu coloquei a primeira coroa no mesmo lugar, e ele disse: pega também a segunda coroa. Eu peguei a segunda coroa, e não tinha tanto brilho. Era comparado também com o brilho do segundo céu, do segundo ambiente. E depois que eu estava com ela na mão, ele disse: coloca a segunda coroa no mesmo lugar e pega a terceira coroa. Quando eu peguei uma terceira coroa, já era uma coroa muito rica e muito diferente da primeira e da segunda, e tinha muito mais coroa, mas eu só fui permitido para pegar até a terceira coroa. Mas era uma coroa já maior do que a primeira, maior do que a segunda, porque tinha muito diamante e muita luz, resplendor na terceira coroa, e ia aumentando tanto o brilho como o que estava em cada coroa. Mas eu só fui permitido pegar em pé a terceira coroa. Glorificado é o nome de nosso Deus. Aleluia. Por toda a eternidade. Ao pegar onde cai a sol cantarabanai, a terceira coroa, e colocar no mesmo lugar, novamente o Senhor voltou a falar comigo dizendo: essa coroa
que os teus olhos estão vendo, que pelo qual você pegou na primeira, na segunda, na terceira, e as demais coroas que aqui estão, esses daqui são para aquele, decai sou cantarabanai, são para todos aqueles que não negar o meu nome. Amém. São para aquele que ser fiel em até a morte, ou em até o arrebatamento da igreja, porque muitos terão esse grande privilégio de não passar pela morte. Isso é bíblico, porque serão transformados em um abrir fechados e olhos, mas também para aqueles que partiram com Cristo Jesus. Ele tem um privilégio bem antes daqueles que estão vivos, porque os mortos serão ressuscitados primeiro. Decaia sou cantarabanai. E depois nós que estiver vivo, seremos transformados em um corpo glorificado, que jamais a morte pode alcançar, porque ali as primeiras coisas já passaram. É um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e a fará muito maior do que essa, porque eu vou para o Pai, e tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, hão de receber, para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho no Pai. E ainda aquele que crê em mim vão fazer obra muito maior do que eu fiz e estou fazendo. Então nós temos essa promessa. Decaia só canta sobre Aleluia. Nós temos essa promessa que não é feito por homem e nem por querer humano, mas pela testemunha fiel. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ninguém pode nem glorificar a Deus, a não ser por intermédio do Espírito Santo do Deus vivo. Porque é o Espírito Santo de Deus, Ele é que está conosco. Aleluia. Ele é que nos consola. Ele é quando te falta palavra, que você não tem palavra, só chora, não consegue nem sair palavra dos teus lábios, por causa do sofrimento, por causa de acusação, porque ninguém te entende, ninguém te compreende. Então chega o Espírito Santo, que é a fiel testemunha, que é que foi enviado da parte do Pai, mas Jesus disse: Ele me glorificará, porque é enviado da minha parte. Glorificado é o nome de nosso Deus. Bem, estando eu já ter colocado a coroa, a terceira coroa, no mesmo lugar, e ainda eu permanecia naquele grande lugar, e ele repetia: são para aqueles que não negar o meu nome. Aleluia. São para aqueles que ser fiel em até a morte. Esse hão de receber o galardão. Aqui está a recompensa e o galardão de cada um, que hão de receber segundo as suas obras. Então existe a coroa e já faz parte do galardão do Deus vivo.
E só de estar contemplando, só de ter esse privilégio, por intermédio do sangue do Cordeiro de Deus vivo, que tira o pecado do mundo, por ter confessado o nome do Senhor Jesus como Salvador de nossa vida. Vamos levar para o lado espiritual, individual, porque a salvação, ela é individual. Então o reino do céu, ele é tomado por esforço. Mas deixa eu voltar aonde nós estava, no ponto aonde nós paremos. E quando ainda estamos, depois de ter colocado a terceira coroa no mesmo lugar, e não ter me dado mais ordem para que eu pego mais coroa, então ali, quando eu coloquei a terceira coroa no mesmo lugar, e eu saí daquele local juntamente, acompanhado pelo anjo do Deus vivo. E agora foi aberta uma expansão muito grande, que poderia contemplar, e eu vi naquele momento uma grande multidão, muito grande. Aleluia. Uma multidão que era incontável. E é por isso que eu li aqui Apocalipse, porque no terceiro céu ele foi citado aqui, porque Deus cumpre a sua palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Glorificado é o nome de nosso Deus. Eu quero te falar, você que muitas vezes olha o que está pelo lado de fora. Eu não estou cobrando nada financeiro de ninguém. O que eu falo é, se você quiser ser um semeador, é muito diferente. Porque a salvação é comprada pelo sangue do Cordeiro do Deus vivo. Só Jesus pode nos dar. Aleluia. Então muitas vezes você se levanta querendo ser juiz. Você vai responder diante de Deus, porque tu és servo do Deus vivo. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Seja um instrumento do Deus vivo. Nós somos ministros do Evangelho, da Assembleia de Deus, Palavra de Vida. Sou pastor, fundador desse ministério. E só cheguei aonde eu estou aqui por causa do poder do sangue do Cordeiro de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Foi Jesus que nos resgatou de toda maldição. Foi Jesus que nos arrancou do rei das trevas e transportou para o rei da sua glória. Aleluia. Glorificado é o nome de nosso Deus. Mas as Escrituras diz que pelas nossas palavras nós somos justificados. Então, usa a tua boca para abençoar, não para afrontar e tocar naquele que Deus levantou. Então, que Deus tenha misericórdia da tua vida e que você possa permanecer na presença do Deus vivo e fazer parte do reino do Deus vivo para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando nós ainda não tínhamos saído do terceiro ambiente, porque o céu é muito grande. Se a Terra, que é simplesmente um planeta,
já é grande, e você estando no terceiro céu, aonde Jesus foi preparar a tua casa, morada, para todo o povo do Deus vivo. Aleluia. E agora, quando eu contemplo agora o Oriente, porque o anjo falou, levanta a tua vista agora e contempla agora o Oriente. E eu olhava extensamente, e eu comecei a ver uma grande multidão, uma multidão muito grande, uma multidão que é incontável. E o anjo falou, conta essa grande multidão. E eu me esforcei por alguns minutos, mas eu não tive condições de contar a grande multidão que estava diante dos meus olhos. Aleluia. E o anjo insistia comigo para que eu contasse. E eu vi pessoas de todos o tamanho. Eu vi grande e vi pequeno. De caia sou cantarabanai. E novamente o anjo falou dessa forma e dessa maneira, dizendo: o que os teus olhos estão contemplando, o que está diante dos teus olhos. Eu disse, eu estou vendo uma grande multidão. Ele disse, conta. Eu disse, eu não posso contar. Ele disse, essa mesma multidão que está diante dos teus olhos é a mesma multidão que eu a mostrei para o meu servo João Evangelista, que está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. Ele disse, você tem lido as Escrituras, a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, que João viu uma grande multidão. Disse, eu falei, sim, Senhor. Lá onde está aí a sua canta sobre terra. Ele disse, pois essa mesma multidão que está diante dos teus olhos, que tu está contemplando, foi a mesma multidão que eu mostrei para o meu servo João Evangelista. Você conhece a história do apóstolo João Evangelista? Muitos comentam e que é o discípulo amado ali, quando andava com o mestre, é aquele que teve o privilégio de andar 3 anos e 6 meses com o Senhor Jesus, com Pedro, com Tiago, com Judas, com Tomé, com André e outros mais apóstolos. Mas esse se aproximou muito de Jesus, amava, e ele fazia questão que quando Jesus se sentava em algum local, quem sabe muitas vezes para descansar, diz que esse apóstolo João, ele se inclinava sobre Jesus. Ele era o discípulo amado. Aleluia. E por ele ter essa preocupação em amar o seu mestre, o Senhor Jesus, o cabeça da igreja é Jesus.
Decai a sou Cantarabanai. Ele foi aquele discípulo que ninguém pôde exterminar a sua própria vida. O único discípulo que não passou pela a condenação, que não foi condenado à morte. Tentaram matar ele de todas as formas, de todas as maneiras, mas como Deus é fiel, como esse livro ainda aqui de Apocalipse ainda não estava escrito, como Deus ainda tinha obra onde caiaçou Cantarabanai, com esse apóstolo amado João evangelista, pegaram ele querendo o matar de todas as formas e de todas as maneiras, colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo e tocaram fogo nele, fervendo aquele óleo, com ele dentro da chama, dentro do caldeirão, com azeite, foi colocado para morrer queimado. Mas Deus desce com ele ali para dentro, e Deus tem poder sobre a alta temperatura, né? Talvez estivesse 1000 graus ali de temperatura, mas mesmo que fosse milhares e milhares de graus, não poderia atingir o apóstolo, por causa do poder dessa palavra, por causa do sangue, do poder de Deus vivo, porque Deus ainda tinha um grande mistério com ele, uma obra muito grande aqui na face da terra. Aleluia. Então Deus não permitiu, Deus colocou agora o corpo, por intermédio do temor que ele tinha ao seu mestre. O corpo desse apóstolo ficou impenetrável, que nem o fogo tinha poder de consumir. Onde caiaçou Cantarabanai, esse apóstolo. E é por isso que ele foi jogado na ilha de Pátima, porque todos os outros apóstolos já tinham morrido e ele permanecia vivo. E por mais que os inimigos da obra do Deus vivo, para que o evangelho não chegasse a nós, tivesse se levantado de toda forma, mas quando Jesus faz, ninguém pode desmanchar. Então, por causa dessa dedicação, por causa do amor que ele teve com a palavra, pode ver que o apóstolo Pedro, quando ele andava, Deus constituiu ao apóstolo Pedro uma unção muito grande, que em terra sombra de Pedro curava. Pedro não precisaria colocar a mão sobre ninguém para a pessoa ser curada, por causa da presença. O que Deus dá, ninguém tira. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus te deu, ninguém tira. Aleluia. Porque Deus, ele é fiel. Isto aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Tantos apóstolos ali que foram mortos, espedaçados, comidos pelos leões, tanta família dos apóstolos, crianças, jogadas na arena dos leões, os pais vendo a sua esposa, as suas crianças, adolescentes ainda, seu filho recém-nascido, sendo jogado na arena de leões.
para ser devorado, simplesmente para que o Pai, os apóstolos negassem o nome do Senhor Jesus, para que esse evangelho não chegasse a nós. E você, sem compreender, sem entender, muitas vezes quer jogar pedra em que Deus tem levantado. É de orar, é de ser um semeador na obra de Deus, se levanta para reter, e não sabe tu que está combatendo contra Deus? Não sabe você que a obra é de Deus, que Deus escolheu, está escrito, que Deus, querendo um aperfeiçoamento na sua obra, Ele constituiu o pastor para que pregasse a sua palavra, ensinasse o povo, para que vivesse do Evangelho. Onde cai a soca, Antarabanai. Então é bem verdade, se não tiver afronta, se não tiver perda, também não tem recompensa. Então seja um servo para morar no céu com Cristo Jesus. Para isso você precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bem, diz que esse apóstolo, discípulo amado, João Evangelista, foi jogado aí, foi tirado vivo daquele caldeirão de óleo quente, daquele massacre. Como não puderam matar ele, e como nem espada, lá de onde está Yaçoca, Antarabanai, nem espada podia penetrar no corpo desse discípulo amado, desse servo do Deus vivo, desse que não teve, que todo decreto de pena de morte foi arrancado da vida dele, toda sentença. Deus colocou um escudo invisível, onde cai a sua Cantarabanai, em seu corpo, porque aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Está escrito que Deus nos deu poder, nos deu autoridade para pisar serpente, escorpião, para desfazer toda a força do maligno. Mesmo se beber alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Isso é bíblico. Deus tem compromisso. Se você tiver compromisso com Ele, Deus tem compromisso com a sua palavra, porque somos nós que precisamos dele, porque Deus continua sendo Deus, mesmo sem nós, e nós só temos vida eterna se nós estivermos debaixo de toda a proteção do sangue do Cordeiro de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Somente se nós for purificado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus vivo, é que nós podemos ter parte no reino eterno, no reino do Deus vivo. Só podemos entrar no céu se nós for lavados, se nós for purificado com o sangue do Cordeiro, do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Decaiaçou, Cantarabanai. E diz que João estava lá na ilha de Fátima, foi jogado lá porque ninguém podia matar ele. Foi jogado lá porque era uma ilha que era, quando fosse jogar lá, era cercado. Não tinha como a pessoa escapar daquele lugar, a pessoa não recebia visita, era uma prisão, era jogado ali para morrer. E João Evangelista foi um que escreveu o Apocalipse, foi ele que foi jogado ali para morrer. Glorificado é o nome de nosso Deus. Mas agora ele sendo jogado lá, quem foi lá? Foi Jesus. Está aqui no capítulo de Apocalipse 1, versículo 17, diz: e eu, quando eu vi, eu caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra,
dizendo-me: não tema, eu sou o primeiro, eu sou o último. Versículo 18: o que vive, eu fui morto, mas eis-me aqui, eu estou vivo para todo sempre, amém. E tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Versículo 19 diz: escreve tudo o que tu tens visto. E tudo, escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e a que depois dela deve acontecer. Então está aqui. A salvação nossa é no Senhor Jesus Cristo. É Ele. Bem, quando eu contemplava, estando ainda no terceiro céu, contemplando aquela grande multidão, e fui ordenado a contar, eu vi todas a raça humana, toda a geração dos continentes da terra, e tinha pessoa grande e pessoa pequena, e todas estarão perante o trono do Cordeiro de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Só essa grande multidão que João também, estando ao terceiro céu, contemplou. E quando o Senhor, por intermédio do anjo, falava comigo dizendo: essa multidão que está diante dos teus olhos é a mesma multidão que eu mostrei para o meu servo João, evangelista. É a mesma que você está vendo, está contemplando. E ele disse: agora já vou para o arrebatamento, já finalizando. E ele me disse: agora você vai voltar ainda, mas antes que tu chegue na terra, onde cai a sua cantarabanai, você vai descer 2 degraus. Glorificado é o nome de nosso Deus. E eu desci do terceiro céu para o segundo, do segundo para o primeiro. Só que ele me falou um recado, que é esse que eu quero tirar. Ele disse: olha, tu vai voltar ainda na terra por espaço de pouco tempo, e quando a ti for dada uma oportunidade, fala do meu grande amor, fale para o meu povo que se prepare, porque eu estou voltando. Não recebi essa mensagem de homem. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: quando a ti foi dado uma oportunidade, fale do meu grande amor. Que amor é esse? Ele ter renunciado tudo, ter se feito carne. Ele tomou uma forma humana, uma forma de servo, e foi levado ao matador. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele tomou todas as nossas dores, toda a nossa doença e enfermidade. Jesus levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que pisaduras são essas? Aquelas chicotadas que Jesus levou quando estava perante Pilato, quando ele foi condenado à morte de cruz, quando Pilato fez de tudo, quando tiraram as vestes de Jesus e eles assaltaram primeiro com vara, 30, 40 de vara, e depois 40 chicotadas.
e depois da condenação, envergonhando, cuspindo ele, tamparam a sua veste e dizendo: profetiza quem está te batendo. Se tu fosse profeta, tu sabia. Mas Jesus ali era o Cordeiro, como a Cordeiro do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. As Escrituras estavam se cumprindo. Ele foi levado ao matador. Ele não abriu a sua boca perante os seus acusadores. Então Jesus passou tudo isso para que nós tivéssemos vida, para redimir novamente. Porque Deus, o Pai, nos fez imagem e semelhança. Nós, completamente, Deus nos fez para Ele. Mas como o pecado entrou por Adão aí, a morte passou a todos os homens. Deus encerrou toda a população debaixo de toda essa maldição para ser quebrada por Jesus. Então Jesus, ele quebrou toda a maldição. Ele quebrou todos os agrilhões. É por isso que ele desceu em terra o inferno, para pregar também em terra aquelas pessoas que tinham partido, morrido e estava em cadeia. Jesus pregou para essas pessoas que estavam encarceradas, que estavam em prisão eterna. Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Jesus foi até o inferno. Lá onde está Yassou Cantarabanai. Jesus desceu ali sozinho, como general de guerra, como leão da tribo de Judá, como invencível. Mas quando Jesus desceu ali, ele desce em um corpo glorificado, Senhor dos senhores. Glorificado é o nome de nosso Deus. Como ele diz aqui: eu sou o primeiro e o último. Quando ele falou para esse discípulo amado, João Evangelista, em outras palavras, Jesus estava dizendo: teu ministério não acabou. Tentaram de todas as formas arrancar o que eu te dei, mas eu sou fiel. E como onde cai a sua cantarabanai, como tu fosse fiel à minha palavra, como tu não negaste o meu nome, estou eu aqui para continuar a dizer que o teu ministério ainda não acabou. E foi aonde foi escrito o livro de Apocalipse. Mas voltando para o arrebatamento, eu vi com os meus olhos essa grande multidão. E quando ele disse: você vai descer 2 degraus, eu desci do terceiro céu para o segundo, e do segundo para o primeiro. E ele disse: olha, quando for dada uma oportunidade que você fale do meu grande amor, fale do meu grande amor que eu tenho para cada um. Porque se tu contar o que eu estou te ordenando, o que eu estou te falando, aqueles que estiver desviado, Jesus mandou eu falar para os desviados, eles vão retornar à minha casa. E aqueles que estiver fraco na fé vão ser renovados. Então fale do grande amor que eu tenho por ele, e diga a ele que ele se prepare, porque eu já estou voltando. Lá de onde está Yassou Cantarabanai. Glória a Deus. Nós precisamos ir um pouco adiante. E estando eu já tendo descido do terceiro céu para o segundo, do segundo para o primeiro, eu vi, teve no céu agora, de onde eu estava no primeiro já, porque já tinha descido do terceiro para o segundo, e do segundo para o primeiro.
Eu teve agora a lidar de contemplar o terceiro céu, mesmo sendo milhares e milhares de quilômetros de diferença de altura, mas como eu estava em espírito, não estava na matéria do corpo, você já vai entender como eu estava em espírito. Eu pensei que eu estava com meu corpo, tudo, mas meu corpo tinha ficado dentro da igreja. Quem subiu foi só o Espírito. Glorificado é o nome de nosso Deus. E agora teve uma reunião no terceiro céu, e eu vi quando o Pai, onde cai a sua cantarabanai, ele se levanta, o Deus Todo-Poderoso, e ele disse agora: meu filho, chamou por Jesus, o seu filho amado, e decretou, deu uma ordem ao Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse: olha, o arrebatamento, um dia eu não sei, nem eu como a filha eu não sei, nem os anjos do céu. E não, pelo arrebatamento, Jesus não sabia mesmo. Porque o Pai decretou, chamou o seu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus se prontificou na mesma hora. Ele se levanta com o número grande dos anjos. E o Pai decretou assim: meu filho, é chegada a hora do que você descer para buscar a tua igreja, que pelo qual você comprou com seu próprio sangue. A hora e o tempo é chegado de buscar o remido do Senhor, a igreja que está na terra. Mesmo eu vendo do primeiro céu ao terceiro céu um grande relâmpago, o céu, mesmo eu vendo o terceiro céu, mas tem transparentemente ainda, tem divisão entre o primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, mas é transparente, porque estava no primeiro, que já tinha descido do terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro. Eu contemplei o terceiro céu e a reunião que o Pai esteve, e depois da reunião, Deus o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que é onipotente, que está acima de todo, que é onipotente, onisciente, onipresente, ele ordena que o Senhor Jesus desça para vir arrebatar a sua igreja, que ele mesmo tinha comprado com seu próprio sangue. Jesus se pontifica na mesma hora, se levanta e agora começa a descer juntamente com os anjos. Eu vi o céu sendo dividido ao meio por fogo, um grande relâmpago se deu, é do oriente até o ocidente. O céu foi repartido como se fosse agora um grande lençol, começou a se enrolar de um lado para o outro. E quando o céu já estava aberto, Jesus com os anjos começaram a descer. E quando eles se aproximaram do segundo céu, Jesus teve uma reunião com os anjos. Jesus apontou para os anjos. Os anjos todos eles tinham uma trombeta em sua mão. E agora os anjos pararam-se no espaço, juntamente fizeram um círculo em volta do Senhor Jesus. E Jesus ordenou que a trombeta ali fosse tocada pela primeira vez. Os anjos tocaram longamente a trombeta.
Pela primeira vez a trombeta foi tocada ali. Depois que eles tocaram a trombeta, pela a primeira vez eles continuaram descendo. E quando se aproximaram das nuvens do céu, ainda eles não estavam nas nuvens. Novamente Jesus parou, os anjos circularam, fizeram um círculo. Jesus apontou a sua mão, ele tinha um instrumento na mão, Jesus estava com o instrumento na mão, e os anjos pararam. Jesus ordenou que a trombeta fosse tocada pela segunda vez. Depois que Jesus tocou a trombeta pela a segunda vez, novamente eles começaram a descer. Chegaram agora nas nuvens do céu. E agora a última reunião no espaço. Jesus aponta novamente para os anjos. Os anjos fizeram aquele círculo em volta do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. E Jesus ordenou que eles tocassem a trombeta pela terceira vez. Quando eles tocaram longamente a trombeta pela terceira vez, Jesus ficou nas nuvens do céu. Eu vi os anjos descendo em todos os continentes do globo da terra. E como foi que eu vi isso? Porque estava em espírito. Eu vi os anjos descendo e começando a arrebatar a igreja, começando a levar. Porque Jesus vem até as nuvens do céu. Isto é para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando os anjos descem para arrebatar o povo do Deus vivo, a igreja lavada, purificada, redimida pelo sangue do Cordeiro do Deus vivo, a mesma igreja que Jesus reedificou sobre ele, sobre a pedra, e que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja amada do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa hora passou milhares e milhares e milhares de cena que eu digo é porque passava rapidamente, mas como Deus revela só o necessário, tudo que passou diante dos meus olhos agora, porque essa cena do arrebatamento parou, mas antes de parar, passou milhares e milhares e milhares de cena, de glória, de segredo do Deus vivo, que somente naquele dia nós vamos saber, porque não foi me dado a interpretação, senão a do arrebatamento, mas como 997 milhões de vezes, como só 3% foi que eu tive a interpretação do que eu vi com meus olhos, do que é glória de Deus, do que é majestade do Deus vivo, do que são riqueza oculta, todas as surpresas que Deus preparou para os fiéis são incontáveis. Eu digo porque eu vi com os meus olhos, mas eu não pude interpretar, porque passava as cenas em certeza, em segundo, em uma vida já de olhos, era incalculável
terceiro céu. O mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tocou no teto, porque o teto estava perfeitamente todo selado. O teto estava perfeito, não tinha nem um buraco no teto. Mas o anjo que estava comigo tocou no teto, onde caía socando Parabanai. E aonde ele tocava, tudo se abriu. E nós entramos para dentro do templo. E agora eu vi o meu corpo lá embaixo ainda, porque eu entrei, o templo era alto e não tinha forro. Então eu só ultrapassei o teto. Mas o Espírito, ele flutua, ele não tem gravidade. Então você pode ficar parado no espaço. Porque eu fiquei, depois que eu entrei dentro do templo, e ainda eu vi o meu corpo embaixo, juntamente com todas as irmãs, meu corpo lá, da maneira que eu estava orando, de joelho. E naquele momento, o anjo falou, entra no teu corpo. Ele disse, entra, mas não. Porque quem sai do corpo, principalmente está com Cristo, não quer mais voltar nessa terra. Mas eu sou servo, quem manda em mim é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que é o Salvador de nossas vidas. E Ele ordenou pela segunda vez para que entrasse no meu corpo. Eu disse, eu não entro. Meu corpo estava de branco, todos os irmãos dentro da igreja estavam de branco, as vestes brancas. Mas mesmo assim eu não queria entrar no meu corpo. E Ele ordenou pela segunda vez para que eu entrasse no meu corpo. E eu resisti sem querer entrar. Ele tocou no meu corpo. Houve um resplendor sobre todo o meu corpo. Um resplendor, uma luz muito forte. E eu não tive mais receio para entrar no corpo. E entrei da maneira que Deus deu o nosso Espírito, que foi pelo nariz. Não sei como isso é possível, mas eu vi. Eu só acredito que eu vi. E eu entrei pelo nariz. E era na hora que as irmãs iam dizendo amém. Guardei esse arrebatamento por muitos anos, porque eu não sabia me expressar. Até hoje eu tenho muita dificuldade para estar diante das câmaras, até mesmo em cima de um povo. Mas Deus usa quem Ele quer da forma dele. Amém. Então Jesus disse para mim te falar, para você se preparar, porque Ele está voltando. Aonde você estiver, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte, do livro do pecado, e escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos, porque eu confesso que tu és, Senhor Jesus, o meu Salvador da minha vida. Eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, apaga o meu nome do livro da morte, do livro do pecado. Faz de mim um ganhador de alma, que eu possa ter o meu nome escrito no livro da vida, e que eu seja um instrumento, um vaso para a tua glória, que eu seja um ganhador de alma, que eu venha ganhar todos os meus filhos, a minha esposa, a minha casa, a minha parentela, e que eu seja um ganhador de alma. Me usa como instrumento, como vaso para a tua glória, no nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, Deus vivo. Levantamos as nossas mãos. No nome do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus, a consolação do Espírito Santo, do Deus vivo, e a paz do Senhor Jesus Cristo reine, habite, permaneça em nossas vidas, que não seja
somente durante essa noite, mas que seja para sempre e por toda a eternidade. Que todo